O presidente Jair Bolsonaro comunicou que o novo comandante da Procuradoria-Geral da República será indicado até a quinta-feira e que deverá ser um homem. A informação foi confirmada por ele durante um café da manhã com o jornal Folha de São Paulo. Segundo Bolsonaro, o escolhido sairá do bolo de candidatos que o visitaram nas últimas semanas. Abro aspas. A criança deve nascer até quinta. Tem que tirar nota 7 em tudo e ser alinhado comigo. Fecho aspas, essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Parece que está perto do fim essa novela, né, Vera, da escolha do novo procurador-geral. Em primeiro lugar, uma boa notícia que ele indique no prazo o substituto de Raquel Dodge. É um avanço em relação à possibilidade que havia e que tinha sido aventada pelo próprio Bolsonaro de deixar um interino por prazo indeterminado. Isso não seria nem um pouco positivo, nada recomendável do ponto de vista institucional, porque o Ministério Público é uma instituição independente, não pode ficar com um interino à mercê da escolha e do desígnio do presidente da República. Isso também solaparia a prerrogativa do Senado de sabatinar o futuro Procurador-Geral da República e aprová-lo no plenário. Portanto, que se siga o rito é uma ótima notícia. Então, houve um avanço em relação a isso. O presidente parece ter se convencido de que, neste caso, era bom cumprir os ritos institucionais. Toda vez que isso é feito, a democracia sai ganhando, o país sai ganhando. Portanto, positiva essa notícia dada hoje por ele no café da manhã com os integrantes da Folha de São Paulo. Ainda resta, como um subproduto aí, essa declaração dele de que tem de ser alinhado com ele. Ele fez até uma estranha comparação com as peças de um jogo de xadrez e disse que o Procurador-Geral da República é o segundo cargo mais importante do governo, equivalendo à rainha do xadrez. Primeiro, o Procurador-Geral da República não é um integrante do governo. Ele é o representante máximo do Ministério Público, que é um órgão com independência, inclusive constitucional, independência funcional dos seus integrantes, etc. O presidente tem a prerrogativa de indicar o procurador-geral, mas a partir daí ele tem uma vida absolutamente independente de todos os poderes, porque o Ministério Público é o representante da sociedade nas lides, nas ações, ao demandar muitas vezes contra o próprio poder público. Ele é o representante da sociedade e não de nenhum dos poderes. Isso é muito importante. O nosso complexo sistema de freios e contrapesos institucionais, que garante o funcionamento da democracia, garante a independência dos poderes, tem no Ministério Público um pivô muito importante. Tem sido crucial nos últimos tempos. Então, esta visão de que é alguém integrado ao governo e que deve ser alinhado com o presidente, essa continua sendo um ranço da dificuldade que o Bolsonaro tem de separar as instituições, separar o Estado do aspecto personalista, pessoal. Mas se existe algo como curva de aprendizado, que é o que a gente gosta de imaginar que governantes cumprem, parece ter havido nesse caso. O Bolsonaro estava disposto a deixar um interino, ele mesmo falou em testar para ver se funcionava e voltou atrás, foi dissuadido ou voltou atrás por livre e espontânea vontade em relação a isso. Então, houve um avanço nessa matéria, Vitor. Diga, Josias. O Bolsonaro, ele confunde as estações ao falar sobre a escolha do sucessor da Raquel Dodge. Ele diz que o Procurador-Geral da República é o segundo posto mais importante do governo federal. Como já foi realçado pela Constituição, embora o presidente tenha a prerrogativa de indicar o seu chefe, o Ministério Público Federal não é um apêndice do Poder Executivo, ele dispõe de independência funcional. E o escolhido do presidente precisa ser referendado pelo Senado Federal. Mas é preciso entender, acho, o sentido das palavras do Bolsonaro. Num país em que a corrupção tornou-se endêmica e 2 presidentes já sofreram impeachment, é natural que o inquilino do Palácio do Planalto preste uma atenção redobrada à escolha do Procurador-Geral. O problema é saber quais são as motivações dessa inquietação. Se o Bolsonaro ainda tivesse algum apreço pela coerência, ele indicaria um procurador de monstruário, implacável com a corrupção. Mas não parece ser essa a preocupação nem o objetivo do presidente da República. Enigmático, o Bolsonaro disse que encara essa escolha do futuro chefe do Ministério Público Federal como um jogo de xadrez no qual ele é o rei e o procurador-geral é a rainha. Rainha é uma peça que se move em várias direções e pode pular várias casas no jogo do xadrez, importantíssima, a peça mais importante. A coisa é muito sofisticada, mas a julgar pelos movimentos do Bolsonaro,
ele parece se esforçar para impor ao Ministério Público uma regra que no jogo de xadrez favorece os jogadores que, como ele, se sentem ameaçados. A coisa consiste no seguinte: no final de uma partida, se o jogador pode mexer o rei, e embora não esteja em xeque, ele só pode mexer o rei, não está em xeque, mas qualquer movimento que ele faça o conduz à morte. Nesse caso, o jogo termina empatado. É isso que me parece desejar o Bolsonaro. Se não pode ter uma procuradoria que realize o sonho do incômodo zero, o presidente tenta arranjar um procurador-geral do empate, que pelo menos não realize os pesadelos do Palácio do Planalto. Diga, Constantino. Bom, em primeiro lugar, vamos aqui reconhecer o upgrade de um presidente que só fazia metáforas futebolísticas para um agora que cita o jogo de xadrez, o jogo dos inteligentes como Kasparov. Parece até num ato falho ali que ele não é um grande, pelo menos um exímio jogador, chamou rainha, na verdade, de dama. Foi. Ele confundiu o jogo. Mas eu não sabia que Bolsonaro era um enxadrista. E a verdade é a seguinte, como a Vera já colocou, manter o PGR interino era a pior coisa que ele podia fazer. E ele aventou essa possibilidade, segundo foi divulgado. Né? E por quê? Porque aí ele estaria, sim, mantendo um cargo fundamental de checks and balances, de peso e contrapeso nos poderes, independente, como também já foi realçado, totalmente subserviente e refém dele, né? Demissível. E aí sim seria alimentar teorias conspiratórias de que, de fato, o presidente se afastou da bandeira ética de combate à corrupção. Então, decidir escolher logo, dentro do prazo agora, procurador-geral é boa notícia. O fato dele falar que tem que ter nota 7 em tudo e ser alinhado a ele pode ser interpretado de duas maneiras. Pode ser interpretado da forma antirrepublicana, quer dizer, ele está muito preocupado com alguns interesses pessoais e confunde essa questão de governo, Estado e partido, que o PT, por exemplo, era o ápice, né? O PT era realmente um partido que misturava totalmente essa questão de partido, governo e Estado. O presidente Bolsonaro não tem um partido como o PT, né? O PSL é um partido onde ele está, mas ele parece confundir muito os interesses, sim, do governo e do Estado. Então, essa interpretação seria de que o alinhamento que ele está cobrando não é um alinhamento de princípios, não é uma questão de mérito, capacidade, independência e honestidade, e sim alinhamento com o governo e com ele. Isso não seria legal. Mas a gente pode também interpretar que ele está falando em relação à segunda possibilidade. O alinhamento aí seria alguém com a imagem, o foco no combate à corrupção e tudo mais, né? Se for isso, vamos descobrir com um nome que será indicado. Eu espero, para o bem do país, e há alguns indícios de que o bolsonarismo e o próprio presidente andou aí se afastando das questões mais republicanas e do próprio lava-jatismo, já falamos muito disso, né? O COAF mesmo hoje, um típico bolsonarista, que tem lá mais de 80 mil seguidores no Twitter, ele estava comemorando que o COAF era fake news, que o COAF tinha morrido. E como evidência disso, ele citou que há suspeitas e trabalho recaindo em cima do David Miranda lá e do Glenn Greenwald. Ora, isso seria justamente corroborar com a tese de que o COAF foi cooptado, que se transformou em instrumento político. Seria o contrário. Ele para defender o Bolsonaro, ele acabou dando um tiro no pé. Então, essas suspeitas de postura não republicana que precisam ser sanadas. E com atitudes, né? Com a questão da lei, do projeto lá de lei de abuso de poder, com os vetos, com a escolha do PGR, tudo isso o tempo vai mostrar de que lado o presidente de fato está. O que se espera é que ele, como enxadrista, não dê um checkmate na República. Fala, Vera. Eu acho que está correta essa avaliação do Rodrigo, só acho que tem algumas declarações e ações do presidente que levam a crer que quando ele fala alinhado, ele está pensando no lado não republicano da força. Por quê? Quando ele já falou, e falou recentemente, acho que ontem ou no fim de semana, agora não me recordo exatamente o dia, que o Ministério Público sim promove perseguições, que já o perseguiu, que perseguiu sua família. Então, quando ele fala alinhado com ele, parece pressupor que não vai perseguir a si e aos seus. E aí a gente entra de novo naquele terreno pantanoso em que o Estado se confunde com a família, se confunde com os amigos, com o grupo político, etc, etc. Então, é por isso que é perigoso. Quando a Constituição prevê
que o chefe da PGR seja indicado pelo presidente, mas passe por sabatina do Senado, tenha mandato fixo e tenha o seu nome aprovado pelo plenário do Senado, a Constituição já está saneando essa indicação. Ela nasce de uma indicação, mas tem todo um processo confirmatório posterior a isso, que livra o indicado dos compromissos eventualmente assumidos nessa indicação. Isso vale também para os ministros do Supremo. Então, imaginar que um procurador-geral da República vai ser tutelado por algum compromisso assumido quando da indicação é um pouco ingênuo. Pode até vir a se comportar dessa maneira, mas não há nada que garanta e que assegure isso. E, por outro lado, existe toda uma carreira ali que é bem estruturada e que cada um dos procuradores tem assegurado a sua própria autonomia, a sua própria inamovibilidade, a sua própria independência funcional. Então, toda essa carreira funciona como uma pressão do outro lado sobre o titular da Procuradoria para que ele não engavete mais as coisas, para que ele não haja dessa maneira como sendo um para-raio dos poderosos da vez. Eu acho que já houve um período em que o Ministério Público agiu assim, notadamente no governo Fernando Henrique Cardoso. Você tinha um procurador-geral da República muito aquiescente em relação ao presidente de turno, mas depois de tudo que a gente viveu, mensalão, Petrolão, Lava Jato, acho difícil imaginar um Ministério Público que vai voltar para o cercadinho ali e vai aceitar ficar sob os auspícios da presidência da República. Então, eu espero que esse nosso amadurecimento institucional valha para garantir a independência da instituição depois da indicação do nome do presidente, que a gente não tem muita pista de quem vai ser. Ele falou que vai ser um dos que ele recebeu alguns, não recebeu 2 dos que estão na lista tríplice, então eu acho que da lista só o Mário Bonsalha tem chance, mas a gente vai conhecer isso provavelmente ainda nesta semana, antes, portanto, da cirurgia do presidente. Bom, vamos seguir mais alguma coisa ainda sobre o PGR, Josias, Constantino? Só para completar, que a gente não falou disso, mas de fato tudo aponta para que ele não escolha alguém da lista tríplice. E isso também gerou muito ruído aí, né, se é correto ou não. Bom, não há uma obrigatoriedade disso. Havia ali uma tradição, e uma tradição não tão longa assim, então também não chega a ser exatamente uma tradição. Como a Vera disse, tem uma sabatina, então eu acho que isso, por si só, não quer dizer muita coisa. Claro que tem que se respeitar a independência do Ministério Público, isso é fundamental, mas há, inclusive, opiniões de gente séria, divergentes quanto a isso. Porque tem gente que acha que a lista tríplice é para garantir, de certa forma, essa independência, e tem gente que acha também que é um excesso de corporativismo que se cria ali para proteger não a independência, mas a patota, né? Então, há controvérsias. Eu acho que isso, por si só, não é o mais relevante, ser fora ou dentro da lista tríplice. Agora, o nome que ele escolher vai dizer muito em relação a essas dúvidas que a própria Vera levantou e que todos nós, eu acho que temos de forma legítima.